trazer para vocês hoje uma... Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Esse é o canal Desbravando as Escrituras, que tem como objetivo levar você para mais próximo da presença de Deus através do estudo da Bíblia. Hoje, em especial, eu e você vamos estudar um pouco mais sobre o livro do Apocalipse. Nós vamos entender um assunto que aparece exclusivamente aqui no capítulo 20 do Apocalipse, em toda a Bíblia não aparece, que é a palavra milênio, trazendo o contexto aí do reinado de Cristo. Diversas denominações apresentam esse capítulo tendo as suas próprias interpretações, mas hoje eu quero apresentar para você algumas interpretações, mas acima de tudo, eu quero deixar que você tenha claro que hoje nós iremos trabalhar na interpretação bíblica, porque isso é muito importante para mim e para você, tá bom? Então, muito bem, pegou a Bíblia, vamos lá, abre aí direto no capítulo 20, e aí eu vou contextualizar você a respeito dos acontecimentos. Mas antes, deixa eu explicar algo para você. Existe algumas pessoas que interpretam o capítulo 20 de forma diferente. Alguns acreditam, principalmente os pré-milenaristas, dispensacionalistas, eles acreditam que esse milênio vai acontecer aqui na Terra. Jesus Cristo vem, tem aí o seu período de 1000 anos trabalhando com as pessoas, mostrando que o Evangelho vale a pena, principalmente com 144 mil, que alguns acreditam que são grupos seletos de judeus. E nesse momento, aqueles que não tiveram a oportunidade de se arrepender e colocar sua vida na mão de Jesus Cristo, eles terão agora, mais uma vez, a oportunidade de se arrepender e seguir o exemplo claro do que Cristo está fazendo para cada um deles. Essa é uma forma de interpretação. Existe outro grupo que acredita que o milênio, esse período de 1000 anos, acontece antes da volta de Cristo, que se estende desde a cruz de Cristo, desde o momento em que Cristo dá a sua vida na cruz e ressuscita, até o segundo advento de Cristo, quando ele vem nas nuvens do céu com milhares de anjos. Esse, então, seria o período aí de 1000 anos, onde o Evangelho saiu alcançando as pessoas, e nesse momento todas as nações têm a oportunidade de conhecer a respeito de Cristo, então depois ele virá. Existe esse grupo de pessoas que acredita no que nós chamamos de milenarismo dispensacionalistas. Eles acreditam também que antes disso tudo acontecer, quando passar pela grande provação, a igreja será arrebatada e não passará pela tribulação. Mas hoje eu quero mostrar para você o que a Bíblia diz e o que nós acreditamos e o que você precisa estar atento para a sua salvação, tá bom? Pegou a Bíblia, vamos entender um pouco mais e depois a gente lê aqui e entende. Nós vamos dividir o capítulo em três partes para ficar mais fácil para a sua compreensão. Tudo bem? Tá certo? Então pega a Bíblia aí, eu aguardo você pegar a Bíblia. Eliseu, seja muito bem-vindo, meu amigo. Amanda, um forte abraço, que Deus abençoe você também. Everton, um abraço mais uma vez, que Deus te abençoe, viu? Pegou a Bíblia aí? Vamos lá? Quero mandar um abraço também especial aí para todos os avós. É isso? Hoje foi um dia super especial. Estar com a família aí, aproveitando esse domingo maravilhoso. Então, que Deus abençoe vocês. Um abraço também para a professora Cida, para o Orievaldo, para todo mundo que já chegou a tempo de pegar a Bíblia e nos acompanharmos na leitura aí. Tudo certo? Apocalipse capítulo 20? Vamos para a leitura então do texto, ver o que Deus tem reservado para mim e para você nessa noite. Olha só, a minha Bíblia diz assim, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e o lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Muito bem, essa é a primeira parte do capítulo, onde nós vamos dividir em três partes, para entendermos um pouco mais. Contextualizando aqui para você, você lembra que no capítulo 19 do livro de Apocalipse, se você não acompanhou, você pode acompanhar, está no canal, você acessa e vê que está lá. Muito bem, no capítulo 19, Jesus volta e leva consigo os seus fiéis. Nesse momento, o capítulo 20 dá sequência narrativa do capítulo 19, dizendo para mim e para você que agora um anjo desce do céu com a corrente, e com essa corrente e com essa chave que ele tem, ele prende o dragão, que é o diabo, Satanás, e o prende por um espaço de tempo de 1000 anos. Nesse momento, algumas pessoas acreditam que vai ficar gente vivo sobre a Terra. É importante que você preste atenção nisso, meu amigo. E se você tiver que assistir esse programa várias vezes, você assiste, que ele vai estar gravado especificamente para que eu e você possamos tirar as nossas dúvidas.
Algumas pessoas acreditam que nesse período em que Satanás fica preso, tá, haverá um grupo de pessoas que vão ficar vivo e que vão ter a oportunidade de se arrepender. São pessoas que eles entendem que não subiram no arrebatamento secreto. E agora eu preciso ir direto com o que diz a palavra do Senhor. Em Apocalipse 1, capítulo 7, deixa claro que a vinda do Senhor será visível e literal. Todas as pessoas vão ver a volta de Jesus. Ninguém vai ficar sem ver a volta de Jesus. E aí, você pode estar pensando para mim, você que é meu irmão de outra denominação, você pode estar falando assim, Marcos, mas a volta de Jesus é algo muito lindo para que um ímpio possa ver. Meu amigo, eu entendo exatamente o que você quer dizer, que de fato a volta de Jesus será muito lindo e será algo muito especial e eu e você vamos ver. Até mesmo os ímpios vão ver. Como é que eu sei disso? É só você ir para o capítulo 6 do livro de Apocalipse, capítulo 14 até o 17, e lá você vai ver que os ímpios vão ver a volta de Jesus, Jesus voltando na nuvem do céu com seus anjos incontáveis. Nesse momento, aqueles que não se arrependeram, meu amigo, eles vão suplicar para que as cavernas, os rochedos caiam sobre eles, para que eles possam morrer e fugir da presença de Deus. Esse é o momento em que a Bíblia deixa claro que os ímpios sim vão ver Jesus voltando. Porque se os ímpios não vissem Jesus voltando, que sentido teria a minha e a sua pregação para eles, para dizer que Cristo vai voltar, que eles precisam se arrepender? Você entende? A Bíblia deixa claro que todo olho verá, até quanto os transpassaram. Você precisa estar atento ao texto bíblico. Mas, Marcos, o que acontece? Você precisa agora entender o que a Bíblia deixa claro que vai acontecer. Se você voltar uma página antes, capítulo 19, você vai chegar aqui no versículo 15, e olha só o que a Bíblia descreve falando do cavaleiro, que diz o seguinte, olha, versículo 5 do capítulo 19, vamos atentar ao texto bíblico para que eu e você não sejamos enganados e, portanto, nos preparemos para esse encontro glorioso e viver a eternidade ao lado de Cristo. Olha só que o capítulo 19, versículo 15 diz assim, ó, sai de sua boca uma espada afiada para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regirá com centro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho no furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, nesse momento, sai uma espada de sua boca e fere as nações. Que espada é essa? É a palavra do Senhor. Nesse momento, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador pessoal irá ouvir do próprio Cristo dizendo o seguinte, vinde benditos do meu Pai e possuíram por herança o reino que está preparado para cada um de vocês. E nesse momento, nós vamos nos alegrar e dizer, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. E o que vai acontecer com os ímpios? O que vai acontecer com aqueles que rejeitaram o apelo que eu e você incessantemente temos feito para que eles aceitem a Cristo? Para que eles entregam a vida deles à mão de Jesus Cristo? Olha só no capítulo 19, versículo 21. Olha só, os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Muito bem, mais uma vez, o capítulo 19 traz um versículo que ressalta para mim e para você, que aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo, quando Cristo voltar, serão mortos pela espada que sai da sua boca, que é a sua palavra. Nesse momento, então, você e eu precisamos entender que quando esse anjo desce do céu, com a corrente na mão, com uma chave para aprisionar o dragão e prender por 1000 anos, essa prisão não significa que existe aqui no planeta Terra uma caverna grande onde esse anjo prende esse Satanás. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, a Bíblia está dizendo que Satanás fica preso nesse planeta Terra em forma circunstancial. Por quê? Porque nesse momento ele não tem mais quem ele tentar. Por quê? Porque os justos foram levados para o céu, estão vivendo agora com Cristo esse período de 1000 anos. E os ímpios, que não aceitaram a Cristo, serão mortos pela boca, pelo sopro de Deus, ou seja, por sua palavra. Compreendido até aí? E o que marca então o início do milênio? O início do milênio é marcado com a volta de Jesus Cristo, quando ele vem a essa terra pela segunda vez para nos resgatar. Olha só o que eu estou falando para você, ele vem pela segunda vez para nos resgatar. Vilândia, olha só, minha amiga, Deus virá para nos resgatar. Amém? Bina, Deus virá para nos resgatar. Essa é a certeza que pulsa no meu coração e no coração de cada um de nós que estamos assistindo agora. Cristo irá voltar para nos levar para o céu. Nesse momento, quando ele volta aqui, é a segunda vez. A Bíblia deixa claro 3 momentos em que Jesus Cristo vem a essa terra. Vamos relembrar quais são essas 3? A primeira vez
Ele veio como uma criança, viveu nessa terra e deu a vida dele na cruz para nos salvar. Cristo garantiu a salvação para mim e para você. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, o sangue dele tem o poder de te resgatar de onde você estiver. Não importa onde você está, Jesus Cristo está te chamando para ser uma nova criatura. Então assim, irmã Maria José, Cristo está nos oferecendo a salvação hoje. Primeira vez ele veio, deu a vida dele na cruz. A segunda vez ele vem com incontáveis anjos em sua glória para nos salvar. É interessante você notar que Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, fala que Cristo virá para nos resgatar. E também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54, traz um conjunto de versículos que mostra que nós seremos levados para o céu, mas num corpo incorruptível, ou seja, nós seremos revestidos de imortalidade e viveremos para sempre ao lado de Jesus Cristo. Recapitulando, a primeira vez, como criança, deu a vida dele na cruz do Calvário para nos salvar. A segunda vez, Jesus Cristo vem agora na nuvem do céu e nos leva para viver um período de 1000 anos com ele. Ou seja, nesse momento, nós subimos para o céu e os ímpios foram mortos pela palavra do Senhor. E o planeta Terra está vazio. Cumpre, então, está escrito em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 3. Satanás está preso circunstancialmente, porque ele não tem ninguém para tentar. Quando, então, se encerra o período de 1000 anos? Quando Cristo regressar, agora pela terceira vez. Algumas coisas eu e você precisa entender de acordo com a palavra de Deus. Mas, Marcos, o meu pastor falou para mim que se eu não me arrepender agora, quando Cristo voltar, eu vou ter a oportunidade de me arrepender mais uma vez. Então, assim, eu não preciso aceitar Cristo agora, eu posso aceitar Cristo depois. Você quer ver o que a Bíblia diz? Está preparado para entender o que nesse momento Deus está te oferecendo a salvação? Então, assim, olha só, vamos comigo até o livro de Jeremias, capítulo 4, e olha só como que vai ficar a terra depois da segunda volta de Cristo. Será que vai ter gente viva? Será que as pessoas vão estar podendo fazer suas escolhas? Vamos para a Bíblia? A Bíblia deixa claro para mim e para você o agir de Deus. Você sabe por que Deus revelou para mim e para você? Porque é o desejo dele que cada um de nós nos arrependemos e chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Vamos lá? Jeremias capítulo 4. Jeremias fica aí depois de Isaías, lá no Antigo Testamento. Pegue lá, marque a Bíblia e vamos entender o que está acontecendo. Um abraço para a diretora Álida, todas as pessoas da cidade de Itamaraju. Olha só, Jeremias capítulo 4, versículo 23. Vamos ler até o capítulo 23, capítulo 4, versículo 23 até o 26. Meu amigo, presta muita atenção no que a Bíblia diz. Está preparado? Olha só. A minha Bíblia diz assim, ó. Jeremias capítulo 4, versículo 23 em diante. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremia, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Você entendeu como é que vai ficar o planeta Terra? Olha só, sem forma e vazia e sem homem algum. Essa mesma descrição, como está escrito aqui no original, essas mesmas palavras se repetem lá em Gênesis no capítulo 1. A forma era vazia, a terra era sem forma e vazia. Mais uma vez, a terra volta ao seu estado inicial. Você sabe por quê? Porque está escrito lá em Apocalipse capítulo 11, Deus irá destruir aquele que destrói a terra. A terra hoje, ela geme por causa do pecado. Ou seja, o efeito do pecado não foi uma realidade somente na vida do ser humano, mas o planeta Terra também sofre pela degradação que o homem tem feito a ela. Você quer entender um pouco mais? Mas, Marcos, você tem certeza que não vai ter ninguém vivo? Você já viu aqui no texto sagrado que a Bíblia deixa claro que não haverá homem nenhum. Mas você quer saber um pouco mais como é que estará a Terra? Venha comigo no livro de Isaías, capítulo 24. Volta um pouco, tá? Você vai ver, já é um livro que está atrás. Livro de Isaías, vamos até o capítulo 24. Pegue aí, eu espero você pegar. Vamos ao capítulo 24 e vamos ler do versículo 29. Vamos aí ao capítulo 24, vamos ler do versículo 19 até o versículo 23. Presta muito bem atenção, porque o que a Bíblia está descrevendo que vai acontecer com o planeta Terra, traz para mim e para você
verdades que devem ser guardadas e mantidas e conservadas no nosso coração para prepararmos para viver a eternidade ao lado de Deus. Eu quero dizer para você que Deus, ao realizar o plano da salvação, Ele pensa em você, Ele pensa em mim. Você não é obra do acaso. Independente do que você está sofrendo, saiba que Deus, Ele tem um plano para te resgatar. E você precisa agora se colocar de joelho e ouvir a voz do Espírito Santo te convidando para você aceitar Jesus Cristo, porque Ele é capaz de mudar a sua vida. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para te resgatar. Vamos ver o que está escrito aqui no livro de Isaías? Vamos ver como é que vai ficar a terra para que você possa entender que o momento de se arrepender é agora. O momento de aceitar Cristo é agora. Vamos lá? Isaías capítulo 24, versículo 19. Olha só o que está escrito aqui. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir, e as suas transgressões pesam sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, olha só o versículo 21, naquele dia o Senhor castigará no céu as hortes celestiais, os reis da terra, na terra, serão ajuntados como presa em masmorras, encarcerados no cárcere, e castigados depois de muitos dias. A lua, olha só, versículo 23, a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião de Jerusalém perante seus anciões haverá glória. Muito bem, vou explicar para você mais uma vez o que vai acontecer. A terra, de acordo com o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 16, a última praga a ser derramada haverá um terremoto forte, um terremoto muito grande, como nunca houve desde que há gente sobre a face da terra. Esse terremoto irá balançar as placas tectônicas de uma tal forma, mas tão violenta, que os magnos será visível e correrá pela extensão do planeta Terra. A Terra irá cambalear, tremer como um bêbado. A lua não mais dará seu brilho, o sol também não dará mais seu brilho. Nesse momento, não há mais vida existente no planeta Terra. Portanto, quando a Bíblia fala que ela está sem forma e vazia, é porque não existe nenhum tipo de vida existente agora. Satanás e seus anjos estão confinados a esse planeta Terra. Agora, ele vai ter um período de 1000 anos para ver o que a obra de engano dele causou ao planeta Terra. Quando Deus criou esse planeta e deu de presente para Adão e para sua esposa Eva, esse planeta era muito bom, muito lindo, e tudo que Deus fez era muito bom e agradável. Mas durante os anos, durante as gerações, através do agir do inimigo, o planeta Terra foi se destruindo até chegar no momento de total destruição. Algo acontece agora, eu quero dizer para você. Nesse período de 1000 anos, Satanás fica na Terra, então, preso ali circunstancialmente, porque não tem ninguém mais para tentar, e nós os salvos, onde vamos estar? Nós os salvos vamos estar no céu. Nesse período de 1000 anos, lá vivendo com Cristo, seus anjos, conhecendo o plano da redenção, vivendo num lugar que Ele tem preparado para mim e para você, mas também uma obra especial que nós vamos estar fazendo. E agora, essa é a segunda parte, que diz o seguinte. Vamos voltar lá para o livro de Apocalipse, capítulo 20. E aí, eu quero que você entenda o quanto Deus é maravilhoso, não é verdade? Olha só, livro de Apocalipse, vamos voltar para o capítulo 20. E aí, vamos ler então a segunda parte, que vai do versículo 4. Vamos ler até o versículo 6. Olha só, o que os justos vão estar fazendo. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles os quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só, e o restante dos mortos? Os ímpios que ficaram na terra, que não ressuscitaram, porque não aceitaram Cristo como Salvador. O que vai acontecer? Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora olha só que bênção especial há para mim e para a sua vida que aceitar Cristo. Olha só, Luiz Renato, presta bem atenção. O que acontece quando eu e você nos colocamos na mão de Deus e aceitamos Jesus Cristo. Versículo 5. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. E sabe o quê?
1000 anos, amém? Eu e você vamos viver para sempre na presença de Deus, mas durante um período de 1000 anos, nós seremos conduzidos dessa terra, marcada pelo pecado, para viver 1000 anos diante da presença de Deus, aprendendo e estudando. Nesse momento, nós estamos aqui agora envolvidos de tal forma que nós vamos compreender o plano da redenção e de forma especial, sabe o quê? O juízo de Deus. O juízo de Deus é dividido em 3 fases. Você lembra disso? A primeira é o pré-advento, o juízo investigativo, é o que acontece agora na minha e na sua vida. Deus está lá com Jesus Cristo, cuidando dessa parte, analisando o nome de cada pessoa, cada sentença é determinada. A segunda parte, que é a parte comprobatória do juízo, é o que vai acontecer quando eu e você estivermos lá no céu, nesse milênio, nesse período de milênio ali. Eu e você, nós não vamos mais poder mudar a sentença. Nesse momento, nós vamos diante dos livros que estão registrados a vida de cada um. Às vezes você vai estar lá no céu e você vai se perguntar, mas eu tinha um ancião na minha igreja que era muito aplicado à Bíblia e tudo mais, sempre ajudava as pessoas, não está aqui, por que que não está aqui? Lá no céu, você vai saber o porquê que essa pessoa não está no céu. Porque existem muitas pessoas que estão na igreja, mas não é fiel ao princípio de Deus. Não é um bom cristão, não dá um bom exemplo. Às vezes na igreja é um cristão exemplar, mas em casa não é assim. Às vezes no trabalho também não dá um bom testemunho. E por fora apenas mostra que de fato não segue a Cristo. Eu e você não sabemos disso, mas lá no céu todas as coisas serão reveladas. E há pessoas que às vezes falam assim, nossa, essa pessoa aqui não tem nem como ir para o céu. Sabe o que vai acontecer? Nesse momento, quando ele estiver lá no céu, você vai ver que essa pessoa, em algum momento na vida dela, ela ouviu a voz do Espírito Santo. Ela se arrependeu e voltou para Jesus Cristo. Por isso eu e você, ao acordarmos, ao despertarmos todas as manhãs, nós precisamos colocar a nossa vida na mão de Deus, para que todos os dias Deus possa nos moldar. Muito bem. Eu quero mandar um abraço aí para a Karina, lá na Austrália, né, Karine? Que Deus abençoe você. E para o Luiz Renato, que Deus abençoe você. Nadir, seja muito bem-vinda, tá? Muito bem. E olha só que interessante. Aqui está falando que os mortos, capítulo 20, versículo 5, né? Diz assim, ó, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Muito bem. Haverá 2 ressurreições e eu preciso deixar claro para você aqui, viu? Quais são as duas ressurreições? A primeira ressurreição está escrito lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17 ali. Você pode conferir depois. Ali fala a primeira ressurreição e Cristo já dizia isso. A primeira ressurreição, quem vai ressuscitar? E aí eu preciso deixar claro para você. A primeira ressurreição são todas aquelas pessoas, desde o Abel, do início do planeta Terra, até o último justo a falecer antes da volta de Jesus Cristo. Ele será ressuscitado para viver ao lado de Jesus Cristo para sempre. Nesse momento, os ímpios que não aceitaram a Cristo tiraram onda, como diz assim, tiraram onda da cara dos cristãos, desdenharam dos cristãos, não quiseram viver ao lado de Cristo. Nesse momento, eles permanecem ainda na sepultura e só serão ressuscitados depois dos 1000 anos. Esse é um marco principal do intervalo temporal dos 1000 anos, tá bom? Então, muito bem. Mas haverá um grupo de pessoas, eu vou deixar claro para vocês, que ressuscitarão. Um grupo de ímpios que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Quem são essas pessoas? São aquelas que está escrito lá no livro de Mateus, quando Jesus Cristo estava ali. Eles perguntaram se ele era os filhos de Jesus, se ele de fato era Deus, filho de Jesus Cristo e tudo mais. Se ele era rei. E Jesus fala assim, que eles viriam Jesus voltar, e isso repete lá em Apocalipse, né, capítulo 7, dizendo o seguinte, eis que vem com a nuvem e todos os olhos verá até quantos transpassaram. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que participaram da condenação de Jesus Cristo. Eles irão ressuscitar para ver que de fato eles crucificaram o Senhor da glória. Tá bom? Esse é um grupo que vai ressuscitar para ver Jesus voltar e eles vão testemunhar que de fato Jesus estava falando a verdade e que eles maltrataram, assassinaram o Filho de Deus. Nesse momento,
eles voltam para a sepultura para aguardar então a última ressurreição, que nós vamos aprender um pouco mais. Vamos então adiantar aqui um pouco. Vamos para o livro de Apocalipse, agora já para o finalzinho, capítulo 20, vamos ler do versículo 7 em diante. Olha só o que vai acontecer quando completarem os 1000 anos, sabe? Uma série de eventos muito interessantes vai acontecer, que está descrito aqui no capítulo 7, olha só. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por que Satanás será solto de sua prisão? Mais uma vez, o universo terá a oportunidade de testemunhar se caso Jesus Cristo continuasse concedendo oportunidade para ele. Olha só o que iria acontecer. Versículo 8. Assim que ele for libertado da prisão, diz o seguinte: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como areia do mar. Muito bem. Os ímpios mortos ressuscitarão. Nesse momento que eles ressuscitarem, então agora, mais uma vez, Satanás terá pessoas para tentar. Por isso que ele será liberto da sua prisão. Nesse momento, quando ele for liberto, ele vai, no caso, mais uma vez, convencer as pessoas a lutarem para tomar a nova Jerusalém, que desce do céu e acopla no Monte das Oliveiras, como está escrito no livro de Zacarias. Tá bom? E aí, nesse momento, ele junta todas as pessoas, um grande exército, para que esse exército possa marchar contra a cidade. E aí, quando se trata da totalidade de pessoas, ele coloca dizendo o seguinte: os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para o quê? Para a peleja. Agora, olha só, versículo 9. Quando Satanás conquistar essas pessoas, mais uma vez, dizendo que eles têm como vencer as pessoas que estão dentro da Nova Jerusalém, que é descida do céu, e que está acoplada no Monte Sião, no Monte das Oliveiras, olha só o que acontece. De todos os cantos da terra, versículo 9 diz: marcharão então pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Muito bem. Olha só. Vamos continuar aqui. Vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu livros, e ainda outros livros, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além. Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Capítulo 20. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muito bem, esse é um momento muito interessante. Então, olha só, a Nova Jerusalém desce do céu depois de 1000 anos. Você entendeu então por que eu e você temos agora a oportunidade de nos arrepender e chegarmos até Jesus Cristo? Porque depois que Jesus Cristo voltar, não haverá mais a oportunidade de arrependimento. Fechou-se a porta da graça. Jesus Cristo voltará, não há mais oportunidade de arrependimento. Quem está vivo, sobre para viver com Cristo um período de 1000 anos na Nova Jerusalém, e os ímpios que não aceitaram Cristo, que estiverem vivos, serão mortos pela boca ou pela palavra de Deus. Nesse momento, passou os períodos de 1000 anos, Satanás está aqui preso nessa terra, porque não tem quem tentar. Nós estamos no céu, lendo os livros, comprovando ali que de fato o juízo de Deus, o julgamento de Deus é justo. Jesus desce e olha só o que acontece. Naquele momento que Jesus desce com a Nova Jerusalém, todos os ímpios ressuscitam para contemplar o que eles perderam. Nesse momento, a Nova Jerusalém desce no Monte das Oliveiras. Antes dela descer, Jesus toca com o seu pé nos Montes das Oliveiras. Ele se divide em 4 partes, tornando-se uma grande planície. Ali a cidade desce e é copada. Agora, Jesus, com o seu trono, flutua sobre a cidade. Os ímpios, sob o comando de Satanás, cerca o acampamento dos santos, a Nova Jerusalém, e tenta invadir para conquistar. Nesse momento, Cristo flutua com o seu trono sobre a cidade.
E quando Cristo flutua em seu trono, os justos que estiverem dentro da cidade irão olhar para Jesus Cristo. E nesse momento, o olhar deles irão olhar para as pessoas que estão fora da cidade, desfigurada pelo pecado, porque não tiveram seu corpo transformado de forma incorruptível, não tiveram seu corpo revestido da imortalidade. A marca do pecado se torna visível na vida de cada um deles. Mas os santos irão olhar para Jesus Cristo nesse momento e agradecer e tirar a sua coroa, irá depositar aos pés de Jesus, reconhecendo que eles estão na Nova Jerusalém, estão na cidade, estão salvos por mérito de Cristo. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro, e mesmo em fase da morte não amaram a própria vida. É isso que faz a diferença entre aqueles que são salvos e aqueles que perderam a salvação. Era aceitar Jesus Cristo. E esse momento em que os justos se ajoelham diante de Jesus Cristo, o mesmo olhar de bondade, de misericórdia, que Jesus olha para os justos, Jesus agora incide, olha para os ímpios que estão fora da cidade. Naquele momento, os ímpios contemplam o rosto de Jesus Cristo e, com uma visão panorâmica, passa diante deles a cena de Jesus Cristo vivendo nessa terra como criança, numa manjedoura. Quantas vezes passou fome e frio para que pudesse oferecer a salvação à humanidade? Deu a vida dele na cruz. Eles vão perceber exatamente o lugar onde eles deixaram de seguir a palavra de Deus. Quando alguém os convidou a ir para a igreja, a orar por eles, onde realmente eles se desviaram. E nesse momento também, os ímpios, olha, também se ajoelham, não mais com arrependimento, mas reconhecendo que Cristo é realmente o Salvador, que eles perderam a oportunidade, que Cristo é justo. Nesse momento, até o próprio Satanás se ajoelha, sabe por quê? Porque ele também reconhece que Jesus Cristo foi justo todo instante. Eu não sei como é que você está, como está a sua vida, mas eu só sei que Jesus tem capaz de mudar a sua vida. Portanto, esse é o maior desejo, é o maior privilégio de qualquer ser humano. É viver e ver Jesus por toda a eternidade. Hoje Jesus Cristo está te chamando para tomar essa decisão de viver ao lado dele. Portanto, consagre a sua vida a ele. Não vale a pena brincar de ser cristão. Eu e você aprendemos que Jesus Cristo virá antes do milênio para dar o galardão, ou seja, a recompensa a cada um daqueles que acreditaram e o aceitaram como Senhor e soberano da sua vida. Hoje Jesus Cristo te chama. Nada deste mundo vale a pena você ficar longe dele. Sabe? Não ache que você é indigno demais para isso, porque ele te chama você como está. Mas permita que ele te molda para ser exatamente o que ele deseja que você seja. Não perca tempo com vícios, com coisas que só te levam para longe de Deus, tá? Tem gente que se acha bom demais, mas você nunca será bom longe de Deus, porque ele é o capaz de te resgatar a sua vida. Hoje, eu e você entendemos que não haverá um momento depois da vinda de Cristo para o arrependimento. Depois da vida de Cristo, todas as vidas já serão seladas. Aqueles que aceitaram a Cristo para fazer parte do seu exército, ou aqueles que rejeitaram a Cristo para fazer parte do exército de Satanás. Portanto, coloque a sua vida na mão de Deus. Tudo bem? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Quero orar com você e com a sua família. Essa decisão é muito importante e o peso dessa decisão tem peso eterno. Por isso eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque o Teu poder protegeu a Tua palavra para que hoje ela pudesse ser lida e ouvida por cada um de nós. Portanto, Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos e entendemos que o momento de nos colocarmos em Tuas mãos é agora, é hoje. Dê-nos força, Senhor, para deixar as nossas ideias, nossos planos, as nossas ideias pré-estabelecidas, que talvez nos afaste de Ti e nos ajuda, Senhor, a deixar que o Senhor nos molde, porque o milagre está ocorrendo quando nós nos colocamos ao Teu alcance, para que o Senhor nos transforme segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque através dos textos sagrados o Senhor reforça a esperança de queremos viver e ver aquelas pessoas que estão descansando, mas que também aceitaram o Senhor como Salvador. Viveremos para sempre, onde a morte não terá mais vez e
e nem peso, nem terá poder para separar mais as pessoas, porque viveremos para sempre diante da tua presença. Abençoe o teu povo, dê uma ótima semana a cada um deles. Aqueles que precisam de um emprego, Senhor, que o Senhor possa providenciar. E aqueles, Senhor, que precisa de saúde, que o Senhor seja o médico dos médicos, operando na vida deles nesse momento. Abençoe o teu povo, para que cada um deles possam ser cheios do Espírito Santo para testemunhar do teu amor. E aqueles, ó Pai, que ainda não tomaram a decisão de entregar a vida deles através do batismo, não perca tempo, porque muito em breve o Senhor virá. Portanto, nós nos colocamos em tuas mãos. É o que eu te peço por Jesus hoje e sempre. Amém. Eu quero pedir um pedido muito especial a cada um de vocês. Quero que vocês se inscrevam no nosso canal, assinem o sininho de notificação e assim nos ajude a levar essa mensagem a maior número de pessoas. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente, porque é através do seu comentário, das suas perguntas, nós temos a oportunidade de poder crescer cada vez mais. A você, o nosso muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Um forte abraço.